E convido você agora a abrir a sua Bíblia. Convido você a abrir a sua Bíblia. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13. Este capítulo é a famosa carta do amor, que todos nós bem conhecemos, mas nós leremos apenas o versículo 11, que está aí na tela, para você acompanhar conosco. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. A vida possui suas fases. O apóstolo Paulo coloca aqui nesse texto em que ele discorre sobre o amor, ele coloca o amor como sendo uma expressão máxima da maturidade na vida humana e na experiência cristã. E ele reporta a infância, quando eu era menino. E ele traz aqui uma caracterização da meninice, da infância, da imaturidade. Quando eu era menino, eu falava como menino, eu sentia como menino e eu pensava como menino. Interessante que, de fato, todos nós vivemos essa fase. Todos nós começamos meninos ou meninas, né? A vida tem um começo e nós começamos na infância. Ninguém nasce adulto, ninguém nasce pronto. Começamos do começo. Se já não somos mais meninos ou meninas hoje, um dia fomos. Se somos adultos hoje, conquistamos essa adultez. Somos adultos porque amadurecemos. A vida tem um curso. E nós não paramos na infância. Não paramos na meninice. Nós temos de crescer. A vida tem suas fases. A infância, a adolescência, a juventude, a adultez. E a adultez, por sua vez, ela está dividida em 3 subfases. A adultez temprana, que é a adultez jovem, a adultez média e a adultez tardia. A adultez tardia refere-se ao último capítulo da nossa vida. A vida já idosa, avançada. O último capítulo da nossa história aqui na Terra. E pensando em adultez, infância, maturidade e imaturidade, nós observamos que há traços que caracterizam tanto uma fase quanto outra. Aliás, cada fase da vida tem seus traços característicos. A infância tem seus traços característicos. Há toda uma maneira própria de se falar, sentir e pensar quando se é menino ou menina, quando se é criança. E há toda uma maneira de falar, sentir e pensar quando se chega à vida adulta. Há traços que caracterizam tanto a infância como a vida adulta. São fases distintas. Há traços que identificam a maturidade e há traços que identificam a imaturidade. Baseado no princípio que o apóstolo Paulo coloca: o falar, o sentir e o pensar. E nós queremos compartilhar nesta noite, neste momento, com vocês, alguns traços característicos da adultez. Alguns traços característicos da maturidade. A maturidade. O primeiro traço que é observável na maturidade, que contrasta visivelmente, salientemente da infância ou da imaturidade, é a maneira de se enfrentar os problemas.
a maneira de enfrentar as situações da vida. A criança não sabe se posicionar numa situação problema. A criança, ela se desespera com facilidade. A criança, ela se precipita, ela se descontrola com muita facilidade diante de uma situação problema, diante de um inesperado, diante de um desafio, diante de alguma dificuldade. Já o adulto, ele é caracterizado, a adultez é caracterizada pela capacidade de manter-se o equilíbrio e a calma, mesmo sob circunstâncias difíceis, mesmo diante de situações problema. O adulto, por ser capaz de manter-se mais calmo e mais equilibrado, ele pode confiar. A criança, ela se amedronta, a criança se apavora. Uma pessoa que não amadureceu, ela se desespera diante de situações problema. O adulto mantém o controle sob pressão. Essa é uma das grandes características da adultez, é o equilíbrio e a calma sob pressão, a maneira de se enfrentar os problemas. O imaturo se perde, o imaturo se descontrola, o imaturo se precipita, o imaturo se desespera, o imaturo se apavora, se amedronta, logo solta o escudo da fé, logo sai desistindo, sai quebrando vínculos, sai rompendo valores, sai jogando tudo para o ar. Mas o adulto ele se mantém firme, equilibrado, calmo, sob controle em situações de pressão. Não obstante, está sofrendo a pressão, mas ele mantém o seu equilíbrio. Ainda que as situações tenham saído do controle, todavia ele não se permite perder o controle de si mesmo. E esta é uma característica da adultez, da maturidade, a maneira de se enfrentar os problemas. Quando uma coisa foge do controle, a pessoa adulta, ela é capaz de, ainda assim, manter-se a si mesma no controle. Se perdeu o controle da sua ação, todavia, o controle de si mesmo, ela não perde. Ela mantém o equilíbrio. Enquanto que o imaturo se precipita e acaba produzindo problemas, e problemas muitas vezes maiores do que aquele primeiro. Quando eu era menino, eu falava como menino, eu sentia como menino, eu pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Aqui o apóstolo Paulo salienta bem essa questão do avanço. Para que eu chegue à juventude, eu preciso abandonar a infância e a adolescência. Eu preciso deixar as coisas de menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. É necessário avançar e é necessário abrir mão de certos costumes, certos caprichos, certas obstinações, certas voluntariosidades, certos comportamentos que são próprios da infância. O segundo traço característico da maturidade que nós queremos relembrar nessa nossa reflexão é a maneira de lidar com os próprios erros. Como isto é interessante e contrastante entre uma pessoa adulta, uma pessoa madura e uma pessoa imatura. E uma pessoa ainda naquele estágio de obstinada infantilidade ou
eterna adolescência. A maneira de lidar com os próprios erros. A criança esconde os seus erros. A criança, ela não quer admitir. Mas o adulto enfrenta, o adulto encara de frente. O adulto assume. O adulto tem um senso de consciência, de autoconsciência. Ele sabe enxergar-se a si mesmo. E isso é bem caracterizante na adultez, na maturidade. Um estado de autoconsciência. Uma franqueza nos seus autoexames. Na maneira de se autoexaminar. De volver-se para dentro de si e admitir os seus limites. O adulto tem essa capacidade. A capacidade de reconhecer o seu limite. Lembro-me agora, já faz um tempo, certa ocasião, meu sobrinho, pequenininho, eu acho que se muito tivesse naquela época, uns 2 ou 3 anos, o primeiro sobrinho da família, ele entrou no escritório do nosso pai, o seu avô, e na mesa do escritório do nosso pai, havia um globo terrestre inflável muito bonito, um mapa mundi na forma de globo inflável, que esse nosso sobrinho, na sua inocência, pensou que era uma bola. Então ele tirou essa bola, muito bonita e grande por sinal, tirou essa bola do seu pedestal, né, de onde ela estava fixa, né, presa, aonde ela estava presa, e começou a brincar com essa bola. Só que em um momento essa bola furou. E quando ele percebeu que a bola estava murchando, que o globo estava murchando, então ele tomou todas as precauções. Ele estava sozinho no gabinete, lá no escritório do nosso pai, na nossa casa, que era um ambiente de as 4 paredes distante até o teto, até a laje, e ele então sentou nessa bola para ela acabar de esvaziar, apertou-a completamente, tornando-a bem pequenina, subiu em uma das estantes e lá na última prateleira ele jogou aquela bola murcha atrás dos livros. E esse globo terrestre desapareceu do escritório do vovô. Quem foi, não foi ninguém sabia. Quem tinha cometido esse delito? E para onde foi o globo do vovô? E então foi quando a mãe dele, minha irmã, o arguiu e perguntou: Neto, meu filho, cadê aquela bola que ficava em cima da mesa do escritório de vovô? E ele então chamou a mãe, escalou as prateleiras da estante e foi lá na última prateleira, tirou os livros, pegou o globo todo amassadinho e mostrou para a mãe e contou para a mãe o seu delito. Ou seja, quando aconteceu, ele escondeu. Ele sabia que tinha feito alguma coisa errada. Ninguém lhe havia visto, ninguém havia reclamado, mas a sua consciência o acusou. E ele sabia que tinha feito algo que não estava certo, que não ia ser nada bom. E então ele escondeu. Essa história ilustra bem a questão da maneira como a criança lida com os seus erros e como o adulto lida com os seus erros. A criança não tem condição de admitir, de enfrentar. Somente o adulto tem a capacidade de reconhecer o seu limite. Ele é cônscio de si mesmo. Ele sabe aonde ele é bom, no que ele é bom, e ele sabe aonde ele é fraco. Ele conhece quais são os pontos de estrangulamento da sua personalidade. O adulto sabe
com exatidão até onde pode ir, até onde não pode ir. A criança, o adolescente, o jovenzinho ainda bem jovem, não sabem. Aliás, o jovem, ele pensa que sabe tudo. Ele acha que sabe tudo, mas ele ainda não sabe lidar com seus próprios erros. Mas a pessoa adulta lida de frente, corajosamente, dependendo da graça de Deus, entendendo que não nasceu pronto, não é perfeito, pode melhorar. Então ele se admite, ele se examina, ele se trabalha, ele se perdoa, ele se apropria do perdão de Deus, ele luta, ele admite os seus limites e busca em Deus a superação dos mesmos. Isso é adultez. Isso é adultez. Uma outra característica, um outro traço característico da maturidade que nós queremos compartilhar. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Outro traço característico da maturidade é a maneira de lidar com os outros. A maneira como uma pessoa madura lida com as outras pessoas é bem diferente de como o jovem, o adolescente ou a criança lidam. A maturidade é caracterizada pela longanimidade. Olha o termo. Longanimidade vem de longânimo. Deixe-me interpretar para você. Longânimo é longo ânimo. Longanimidade é você ter um longo ânimo. Ou seja, é você não se precipitar, não se irar, não se enraivecer tão ligeiramente. É a paciência com as pessoas. É você não ter o pavio curto. Isso é longanimidade. Longanimidade é a paciência com as pessoas. Difere de perseverança. Perseverança é a paciência com as circunstâncias. Longanimidade é a paciência com as pessoas. O adulto valoriza os relacionamentos. O adulto, uma pessoa madura, valoriza as outras pessoas. A pessoa adulta valoriza os vínculos. Os imaturos valorizam as coisas e os interesses. Somente uma pessoa que já galgou um caminho de maturidade, que já foi marcada pela vida, que já foi sacudida pela vida, que já enfrentou montes e vales, noites frias e sols escaldantes, somente uma pessoa que já foi temperada pela vida, sabe o real valor dos relacionamentos, dos vínculos, o valor dos relacionamentos vitais, afetivos, familiares, o valor de um amigo de verdade. Já aquelas pessoas imaturas, elas valorizam mais as coisas. Embora aquele filho tenha 40 anos, mas se ele tem uma boa condição e ele foge da sua velha mãe para não lhe comprar uma receita, ele é imaturo. Seus 40 anos não lhe deram ainda cabeça de 14 anos. Porque ele valoriza apenas as coisas e os interesses. Não sabe reconhecer vínculos. Não sabe valorizar relacionamentos. Uma pessoa madura não se precipita em desprezar a ninguém. Uma pessoa madura não se precipita em julgar nem em condenar. Ela é mais tolerante, ela é longânima, ela é mais compassiva, ela sabe exercer compaixão, ela sabe ser mais misericordiosa, ela sabe colocar o coração dela na miséria do próximo, ela sabe ouvir a voz dos erros, ela sabe ler o momento de cada qual, enquanto que a pessoa imatura
imediatamente e impensadamente, inconsequentemente, atribui juízos condenatórios, infamatórios, difamatórios. A maneira de lidar com os outros. Este é um traço bem característico da maturidade, que difere da infantilidade, da imaturidade. Uma pessoa que é bem ligeira em julgar, que é bem ligeira em condenar, que é bem rápida para criticar, que é bem rápida para excluir, essa pessoa é imatura. É imatura. Como você está medindo aí agora o seu nível, seu estado de maturidade? Quando eu era menino, eu falava como menino, eu sentia como menino, eu pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Onde você tem sido menino? No sentir, no pensar, no falar? Você ainda está agarrado a coisas de menino? Você ainda está na obstinação e voluntariosidade e nos caprichos de uma infância sem limite? Como você está se situando nesses traços que caracterizam, que marcam a maturidade e a imaturidade? Um outro traço de maturidade que nós queremos compartilhar, um traço que caracteriza bem essa questão da maturidade, é também o senso de utilidade. Um adulto, uma pessoa madura, uma pessoa adulta tem o senso de utilidade aguçado, enquanto que uma pessoa imatura tem o senso do prazer aguçado. Uma pessoa adulta sabe servir, sabe ser útil, sabe cumprir o dever, sabe participar, sabe compor o todo, sabe dar sua parcela de contribuição para a construção de um mundo melhor e para a solução de problemas. O imaturo não. O imaturo é egoísta, é vaidoso. O imaturo tem apenas o senso de vaidade e o senso de beleza, o senso de prazer aguçado. Ele vive um hedonismo, né? O hedonismo é aquela filosofia que tem o prazer como bem supremo e como a finalidade última da vida. Traço bem distinto de uma pessoa imatura, da imaturidade. Sabe aquela pessoa que não gosta de servir? Sabe aquela pessoa que não gosta de participar? Que tem muita resistência em dar sua parcela de contribuição? Não faz questão de ser útil? Essa pessoa é extremamente imatura. Essa pessoa ainda está bem crua, bem crua. Agora, para a tristeza dessas pessoas, nós também entendemos pela história da sociedade humana na Terra, que algumas pessoas, infelizmente, né, simplesmente e infelizmente, nunca vão amadurecer. Nunca vão amadurecer. Interessante, certa ocasião, eu fui comprar algumas coisas para dentro de casa e comprei no mercado algumas frutas, dentre elas alguns mamões, e cada mamão bonito, mas eles ainda não estavam maduros, estavam ainda verdes, né? Estavam, como a gente fala, devês, né? E todos os dias eu olhava para aquele mamão, para aqueles mamões, esperando que um deles amadurecesse. É uma fruta que eu gosto muito, eu consumo muito. E eu percebi que aqueles mamões estavam já murchando, começaram a ficar pintadinhos, esquisitos. E quando eu me dei conta, os mamões não amadureceram, eles simplesmente apodreceram. Apodreceram, mas não amadureceram. E não pude comê-los. Nem eu, nem ninguém da família. Eles foram jogados fora. Tem gente assim.
infelizmente, tem gente que vai apodrecer, mas não vai ser útil. Não vai amadurecer. Não vai amadurecer. É interessante. Algumas pessoas nunca vão amadurecer. Elas vão apodrecer e, consequentemente, vão viver em vão. Vão viver em vão. A expressão do versículo-chave da Bíblia, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. No fundo dessa expressão, não pereça, esse verbozinho aí, perecer, refere-se a não viver em vão. Tem tanta gente aí vivendo em vão. Tem tanta gente aí que chegou, está passando por aqui, vai voltar. E viveu em vão. Pereceu. Não cumpriu sua missão. Por exemplo, de uma maneira bem simples, uma fruta na natureza. Deus dispôs as frutas para nos servir de alimento, a nós e aos animais, aos bichinhos da floresta, do campo, da mata, né? Sejam pássaros, sejam mamíferos, sejam, enfim, a fruta ela serve de alimento. Então, se uma fruta amadurece e não é comida por alguém, por um ser vivo, um outro ser vivo, um ser humano, um bichinho, então aquela fruta não cumpriu o seu dever, a sua missão, ela viveu em vão, ela não cumpriu o seu papel, ela não serviu de alimento, e ela foi criada para servir de alimento, mas como ela não serviu de alimento, ela viveu em vão. Tem tanta gente aí que por causa da sua imaturidade, da dificuldade que elas mesmas põem em amadurecer, porque tem gente que se nega a crescer, tem gente que faz questão de cultivar os caprichos da infância, as obstinações, as voluntariosidades da infância. E por isso que Paulo proclama: quando eu era menino, eu falava como menino, eu sentia como menino, eu pensava como menino. Quando, porém, cheguei a ser homem, eu desisti das coisas próprias de menino. Maturidade, amados irmãos e irmãs, é a plenitude do desenvolvimento do nosso potencial, das nossas capacidades. Maturidade é o nosso potencial desenvolvido e canalizado para uma direção correta, para a mais alta eficiência e utilidade. Lamentavelmente, convivemos com pessoas que já estão apodrecendo, estão vivendo em vão, não vão amadurecer, vão apodrecer, vão perecer, não cumprirão a sua missão, o seu destino. Na maioria das vezes, porque elas mesmas se recusam a deixar as coisas próprias de menino. Então, como nós podemos nos situar? Ninguém nasce pronto, ninguém nasce adulto. A adultez é uma fase da vida. A adultez é uma conquista. É necessário entender que é uma batalha conjunta em que você e Deus vão trabalhar juntos para que todas as capacidades, todas as suas capacidades, capacidade da sua mente, do seu corpo, dos seus sentimentos, das suas emoções, da sua vontade, todas as suas capacidades morais, espirituais, afetivas, intelectuais, volitivas, sejam aperfeiçoadas, sejam desenvolvidas e sejam canalizadas para uma direção correta, de utilidade, de eficiência. Isso é maturidade. Maturidade é a plenitude do desenvolvimento das nossas capacidades. Das nossas capacidades. Sabe, irmãos, como enfrentamos os problemas, como lidamos com os nossos próprios erros, como lidamos com os outros e como temos desenvolvido o senso de utilidade.
esses 4 aspectos, obviamente, não são somente eles, mas introduzimos esse tema trazendo esses 4 traços caracterizantes da maturidade. Quando eu era menino, eu falava como menino, eu sentia como menino, eu pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Há algo na sua vida do qual você precisa abrir mão. Existem coisas na sua vida que você precisa desistir delas. Tem métodos que não funcionam. Tem métodos que não funcionam. E nós precisamos estar atentos a isso. Às vezes lançamos mão de mecanismos de defesa e estratégias para alcançar nossas metas, e são já mecanismos de defesa e estratégias já obsoletos, inválidos, saturados, inoperantes, ineficazes. Não funcionam mais. Não funcionam mais. Tempos atrás acompanhei um casal, deveria ter uma média entre 10 a 15 anos de casado, casal bonito, uma filha linda, e eu observava que ela sempre estava bem, mas quando o marido chegava em casa, ela, ai, minha enxaqueca, ai, minha dor de cabeça, ai, meu isso, ai, meu aquilo. Ela estava muito bem em casa, com os amigos, com as visitas. Quando o marido chegava, ela adoecia de repente, ela caía na cama. Isso se tornou um ciclo vicioso. E como eu acompanhava a família, eu pensei, ela escolheu a maneira errada de querer chamar a atenção do marido para si. Um dia eu a chamei e disse, filha, não funciona. Não se faça de coitadinha, não queira atrair a atenção do seu marido dessa forma. E esse homem tinha de lavar, cozinhar, esse homem tinha que fazer tudo, porque ela sempre muito doente, muito coitadinha. E de doença e de coitadinha não tinha nada. Ela era imatura. Ela lançou mão de um mecanismo que não funcionou. E eu disse, cuidado, você está perdendo o seu casamento. Não deu outra. Dentro de pouco tempo, ele encontrou alguém que cuidasse melhor dele e que não vivesse 24 horas com enxaqueca. E afinal, depois também, a enxaqueca da irmãzinha foi-se embora. Do que é que nós precisamos abrir mão? Porque nós temos lançado mão de mecanismos ultrapassados. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Tem muita gente aí cheia de capricho. Tem muita gente aí cheia de voluntariosidade. Tem muita gente aí que não conhece limite. Tem muita gente aí que não quer crescer. Tem muita gente aí que quer simplesmente permanecer na infância. E essas pessoas, aonde chegam, elas querem tornar aquele ambiente, aquela instituição, aquela empresa em creche. Todo mundo tem que satisfazer os caprichos, todo mundo tem que colocar no colo, tem que ninar, tem que fazer bilu, 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 tem que fazer os caprichos, porque senão é um problema. Ah, fulano é muito difícil, se não tratar ele assim é um problema. Não, não pode ser assim. Quando eu era menino, sim, eu falava como menino, eu sentia como menino, eu pensava como menino, mas quando eu cheguei a ser homem, eu abri mão, eu desisti, eu deixei para trás as coisas de menino. Às vezes as pessoas muito carentes e também rosas e também muito egoístas. Ah, você não ligou para mim. Ah, você não vem na minha casa. Bom, a mesma distância que é de mim até você é de você para mim, porque você também nunca vem a mim. Você só exige que as pessoas cheguem até você, você nunca vai até as pessoas. Isso é egoísmo. Isso é egoísmo, isso é muito orgulho. Tem pessoas que nunca dão nada a ninguém, mas querem receber tudo de todos. A mesma distância de mim até você
é a distância de você até mim. Entendeu isso? Por isso que nem na igreja, nem no lar, nem na empresa, nem na escola, nem nenhuma instituição humana, nós temos de alimentar caprichos de gente que não quer crescer. Eu tenho um lema comigo na minha administração: quem incha sem doença, que desiste sem remédio. Tem que ser. Se não está doente e inchou, então vai ter que desinchar sem remédio. Sem remédio. Ou somos comunidade para amadurecimento, aperfeiçoamento, desenvolvimento dos santos, ou então vamos ser eternamente creches, cheios de meninos, cheios de capricho, com muitos meninos, com muitas crianças cheias de capricho. Pense nisso. Quando eu era menino, eu falava como menino, eu sentia como menino, eu pensava como menino. Quando, porém, cheguei a ser homem, eu desisti. Eu desisti das coisas de menino. Desista das coisas de menino. A adultez é a plenitude da vida humana. Até mesmo na questão da própria beleza. A beleza adulta é muito mais bela do que a beleza infantil e jovem e imatura e vaidosa. Porque a beleza adulta é temperada com equilíbrio. É temperada com o bom senso, é temperada com a utilidade, é temperada com o equilíbrio, é temperada pelas experiências da vida. Que Deus nos abençoe, nos ajude a desistir. E você é quem bem sabe quais são as coisas de menino que estão aí presentes nos caprichos da sua vida, dos seus relacionamentos, dificultando seus relacionamentos, lhe impedindo de avançar, de crescer, de cativar, de conquistar relações mais adultas, mais maduras, mais afáveis, mais conscientes, mais leais. Você é quem sabe quais são os caprichos, quais são as coisas de menino que você precisa abandonar para chegar a ser homem de fato, para chegar a ser uma pessoa madura de fato e útil no propósito de Deus aqui na terra. Que Deus nos abençoe. E assim chegamos então ao final de mais uma reflexão nossa, desejando que esta palavra tenha alcançado o seu coração. A todos vocês, uma boa noite.